A gente, acho que até de alguma maneira isso dialoga com isso que você falou agora sobre a votação da Constituição, né, na Constituição de 88, que não tinha nenhum espectro ideológico a favor dessa pauta. E muito se fala hoje sobre a esquerda identitária e a desconexão, né, das elites de esquerda com o povo, muito em função desse identitarismo. Mas a direita no Brasil, de alguma maneira, também se tornou muito identitária, né? Principalmente focada ali na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda tem espaço no país para uma direita liberal, né? Que tenha projeto, né? Que o projeto não seja só ser anti-esquerda, porque é isso que parece que está no jogo hoje, né? Tem, ela acabou de fundar um partido. Então explica pra gente como é que funciona. O Partido Missão, né? Eu discordo sobre a direita em torno do bolsonarismo, em torno do Bolsonaro ser identitária. Ela é personalíssima, né? Também. Assim, o que o Bolsonaro disse, não é que assim, nem a coerência do identitarismo ela tem, né? Ela é só o que o Bolsonaro falar. Porque o Bolsonaro, a promessa dele, né? Era a união da direita em 3 eixos, né? Primeiro, o lavajatismo, enfrentamento à corrupção, que estava ali sinalizado pelo Sérgio Moro. Segundo, ali a pauta de costumes, que estava sinalizado pela Damares. E terceiro, a economia liberal, que estava sinalizado pelo Paulo Guedes. Uhum. O enfrentamento à corrupção, a extensa lista de basicamente vender o governo para o Centrão para Flávio Bolsonaro não ser preso. O que ele né? enfrentou foi o enfrentamento à corrupção. Exatamente, né? Vai acabar com a Lava Jato, com a indicação para a Procuradoria-Geral da República, a nomeação do Cássio Nunes, que também deu vários votos contra a Lava Jato, beneficiou o Lula, inclusive, enterrar a investigação contra o Supremo, que ia acontecer no Senado. A CPI da Lava Toga. Vetar isso é uma coisa que boa parte da direita não se lembra ou nunca soube que aconteceu, mas nós aprovamos um projeto limitando decisão monocrática na legislatura passada, no governo Bolsonaro. O Bolsonaro vetou. Projeto 2121 de 19. Vetou a pedido do Toffoli, porque o Toffoli era presidente do Supremo. Uhum. E foi o Toffoli que salvou como liminar o Flávio Bolsonaro, porque ele suspendeu todas as investigações que envolviam compartilhamento de informação do COAF com a Receita. Por isso que a família não fala do caso Por Master, isso que né? o Flávio Bolsonaro está absolutamente calado sobre o Banco Master. Por 2 razões. Uma razão chama-se Ciro Nogueira, né? Aliás, 3 razões. Uma razão chama-se Ciro Nogueira, que é um dos principais aliados políticos do Vorcaro. Frequentador de suas famosas festas, inclusive. Segundo, o Zettel, né, que fez doações milionárias, né, tanto pro Tarcísio como pro Bolsonaro. E terceiro, por causa do Toffoli. O Toffoli salvou o Flávio Bolsonaro da cadeia. O Flávio Bolsonaro tem rabo preso com o Toffoli. Por isso que ele não fala nada. Uhum. Né? Da mesma maneira que o Tarcísio não fala nada, porque recebeu doação do Zettel. Né? E sabe que se ele bater no Toffoli, ele vai receber uma ligação do Flávio. Né? E o servilismo do Tarcísio ao Bolsonaro, a gente sabe que é comovente até. Ele nega. Ele reclamou esses dias que o Kassab disse isso, né? Exatamente. Falou, total. eu não sou servil ao Bolsonaro. E aí continuaram, o próprio Sérgio Moro saiu do governo e os bolsonaristas ignoraram completamente isso, é o que o Bolsonaro diz, amém. Eu lembro, tentaram votar a PEC da impunidade, que depois reformularam como da blindagem na nova legislatura, né? Que assim, se fosse um governo petista, né, promovendo o que o governo Bolsonaro promoveu na PEC da impunidade, né? O Bolsonaro estava na rua. Claro. Né? Mas como foi o Bolsonaro, não estava na rua, estava votando dentro do Congresso. Afrouxamento de lei de probidade administrativa, né? E várias outras agendas. Na economia, a mesma coisa. Paulo Guedes furou o teto 22 vezes. E nas 22 vezes, os bolsonaristas votaram a favor, junto com o PT. Claro. Né? Inclusive na PEC Kamikaze, que votaram junto com o PT. Né? Que o PT falou, olha, é populismo, viu? É eleitoreiro, mas eu vou votar a favor. E os bolsonaristas, gente, equilíbrio fiscal, tá? Mas eu vou votar a favor. Então é um negócio personalista, muito diferente do nosso. Porque assim, se eu não existir, o Partido Missão MBL continua existindo. Se o Renan Santos não existir, o Partido Missão MBL vai continuar existindo. A gente vai continuar tendo o nosso programa, que tá no que a gente chama de livro amarelo, que tem as discussões em cada uma das áreas, das principais áreas do país, segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, defesa, ciência e tecnologia. É um plano de governo? Ou não é um plano de princípios? governo, são as diretrizes de crenças e de políticas públicas que o partido defende, não necessariamente para uma esfera de poder. Tá. Né? O que está lá não se aplica só para o governo federal.
se aplica também para candidaturas estaduais e municipais. É né? uma constituição de ideias. É um, assim. programa de partido. Manifesto, tá? É o que todo partido deveria ter, né? Porque, É isso, por isso que é difícil né? encontrar a palavra, no caso. A maior parte dos partidos são um ajuntamento de pessoas, né? Não são partidos, né? Claro, principalmente os mais de centro, né? Exato, que são assim, que a maioria dos partidos, Claro. né? São do centrão e que tem aqueles discursos muito empolgantes e muito cheios de conteúdo quando eles vão fazer propaganda na televisão, né? O que eles querem? Eles querem mais saúde, mais educação, Claro. mais segurança e muita democracia. Graças a Deus. Falo, não, beleza. Ainda bem que não é o contrário. Não, mas e aí quem quer, né? É MIS, né? Quem quer menos, né? O que você quer? World Peace, né? A paz mundial. É a resposta básica. Honestamente, eu, Cecília Flecha, não entendo como é que vocês têm estômago para ser político. Porque... Eu não tenho, como você pode ver, minha tosse tá cheia de verdade, refluxo. ele já avisou que ele tá cheio de refluxo. Rapidinho, só trazer isso Claro. aqui, aproveitando que mencionamos sobre essa questão de pauta, de identitarismo, a gente tem um esquema aqui que é A membresia. a nossa membresia, a gente tem os rivos de ouro. Pessoal que ajuda aqui a manter o canal e que sabe dos nossos entrevistados e tem direito a mandar uma pergunta. E temos aqui a pergunta do Resieri Marcato. Direto da Suíça. Resieri Brasil, Marcato. Vamos lá. Pergunta do Resieri. Em vídeo. Kim, você acha que é possível falar e buscar consenso com a esquerda para garantir o que é importante para o Brasil evoluir? Ou tem que focar na pauta de costumes, bizarrices, etc., para garantir o voto de tiozão? Um abraço a todos vocês e muito obrigado. Eu não tinha ouvido, só tinha lido. Essa é uma falsa dicotomia, na verdade, né? Porque ou você constrói um consenso com a esquerda ou você defende pauta de tiozão. Não é assim que funciona. Claro. Né? Não tem como, né, você construir consenso com a esquerda porque você tem visões diametralmente opostas de mundo, né? É claro que num projeto ou outro é possível e assim... É costumeira a piada, né, na Câmara de olha só, tô votando com o Novo e com o PSOL, né? Sempre. Nossa, Esses dois estão a sempre gente falou juntos, isso semana né? passada, é maravilhoso. Tô votando com o Novo e com o PSOL. Então, assim, há momento, por exemplo, eu votei contra a PEC da blindagem junto com o PSOL, né? Então, assim, há momentos e há pautas que é possível você fazer essa construção. Então, quando eu fui presidente da Comissão de Educação, a gente reajustou o valor da merenda e a esquerda toda votou a favor, né, dessa minha emenda por orçamento. A gente reajustou o valor do auxílio permanência, né, das universidades, e a esquerda votou a favor. E o Bolsonaro vetou. E eu tive o voto da esquerda e do centrão para derrubar o voto do Bolsonaro. Então, assim, claro que existem pautas que dá para construir, mas no que nós consideramos fundamental para o desenvolvimento do país, as visões são muito diferentes. Não tem como eu sentar e convencer a pessoa. Aliás, eu escutei uma expressão muito boa de dois deputados que eu não vou revelar, não é nada demais, mas eu não vou revelar o nome, que eles estavam discutindo economia, né? Os dois são economistas, e um disse o seguinte pro outro, né? E eu respeito muito os dois, porque são dois que leem projetos, né? Que é uma coisa muito excepcional na Câmara e que... mais do que isso, que a primeira etapa de ler já é uma etapa que filtra a maioria. Mas tem a segunda etapa, que é de entender o que leu. Então os dois entendem. E aí um disse pro outro, olha... Eu desisto porque a estante dos livros que eu li tá muito distante da estante dos livros que você leu. Então é isso. Assim, É só sobre isso. Chega um momento que não dá mais. Que assim, você não é... Se política fosse, digamos assim, o debate filosófico fosse lógica aristotélica, né? Eu trago um pressuposto, a gente vai chegar na mesma conclusão e a conclusão vai ser a verdade se os dois pressupostos forem verdadeiros. Não é. As pessoas têm criações diferentes. A política, ela não é só racional, ela não é só sobre a proposta. É óbvio que isso... Quem dera, né? É difícil falar isso quando a gente carece tanto de proposta. Exato. Mas assim, a política é muito sobre o quanto a pessoa se identifica com você. É afeto. Sobre o quanto ela viveu e ela vê a própria história naquilo que você defende ou na sua história, sobre o quanto ela se vê em você. Então, assim, não é só uma discussão, digamos assim, acadêmica. E mesmo na academia, não existe não há grandes consensos assim, sobre visões fundamentais de mundo. Então, assim, não dá e não são coisas excludentes, né? Não é como se... Porque, assim, se tem alguém que não fala de pauta de tiozão, é a gente, né? Mesmo porque a gente não só se coloca como
nós somos representantes de uma nova geração, da geração Z. Sim. Né? Com todo respeito ao amigo que fez a pergunta, mas ele tá mais próximo, né, de ser um tiozão do que nós. Entendi. Então, ele te vê como representante dos tiozões, talvez, né? E não é, eu digo pra ele que, assim, eu sou bem pouco popular entre tiozões, né? Nós temos a demografia do nosso público e... Não é o caso. Não é o caso. A nossa maior proporção de voto é entre 16 e 24. Caramba. Então, assim, se tem alguém que a gente não chegou até aqui conquistando, é tiozão. Sim.